Bom, então, tudo começa com a confiança. E o Otávio começou falando para as crianças sobre confiar. A gente já viu hoje cedo que nutrição mais proteção é igual a segurança. Só que nunca nós vimos tantas crianças inseguras. Nós estamos vivendo uma geração em que muitas, até mesmo crianças, mas principalmente quantos adolescentes sofrendo com transtornos de ansiedade, com depressão, síndrome do pânico. Por quê? Porque eles não conseguem confiar. E a confiança ela está intimamente relacionada com a identidade. Quando eu não sei quem eu sou, é aquela árvore. Em vez de eu ficar como essa árvore frondosa, eu fico como esses tocos ali do lado. E toda vez que eu sou uma árvore cortada, que eu sou uma árvore podada, a insegurança vem. Então, o primeiro modo para que você possa ter acesso ao coração do seu filho, para que você possa realmente converter o seu coração ao coração dele, você vai precisar trabalhar a autoestima do seu filho. Autoestima é com o mesmo, porque é referência à visão dele, não é de altura, mas é a minha visão. Nós precisamos ter filhos com uma autoestima alta. Aí alta com L. Ou seja, a autoestima ela é a visão que é o quanto eu gosto de mim, é a visão que eu tenho de mim mesma. E quantas crianças que muitas vezes são podadas na sua identidade pelos pais. Quantas vezes a gente não reconhece? Olha aqui o meu filho mais velho. Eu confesso para vocês, quantas vezes eu pedi para ele falar menos. Quantas vezes eu falava assim, Vitor, menos, filho, menos. Mas Deus fez ele dessa maneira. E se não fosse a unção de Deus, o conhecimento que ele trouxe, nós poderíamos não ter esse livro escrito. E quantos adolescentes têm sido abençoados? Quantas crianças estão voltando a alguns princípios, meninos de 10, 11 anos, tendo nele uma referência até para se aconselhar, porque perderam em casa. Mas eu poderia ter podado. E eu gosto muito dessa imagem que eu coloquei aqui para vocês. Olha só, um lobo se vê como um gatinho, e um gatinho se vendo como um tigre. Por quê? Porque a visão é isso, a visão que a criança tem de si mesma depende muito daquilo que ela ouve dos pais e dos responsáveis. E muitas vezes, a gente, quando vai corrigir um filho, a gente mexe na identidade dele. Quantas vezes eu falei para o meu filho mais velho assim, Vitor, pelo amor de Deus, como você é desatento. Vitor, você faz tudo correndo, você não presta atenção em nada. Você é isso, você é aquilo. Cada vez que você corrige os seus filhos com a identidade deles, você está imprimindo no seu filho uma identidade da qual Deus não planejou para ele. Realmente, o meu filho é desatento para algumas coisas. Ele, inclusive, tem, realmente, laudado, ele tem déficit de atenção. Ele tem mesmo. Tem muitas crianças que não têm, viu? Mas ele tem. E eu fui aquela mãe que fiz até campanha de oração, jejuei. Quando eu recebi, é sério, eu fiz, porque eu sou da área, eu sei que o TDAH, ele é genético, a criança nasce com aquilo. Ou seja, só um milagre de Deus para ele deixar de ter. E eu orei durante muitos anos para que o Senhor curasse o meu filho. Até o dia que o Senhor falou no meu coração. E ele disse assim, você acha que eu erro? Não. Como que é o TDAH? Genético? Ele nasceu com TDAH? Sim. Então por que você quer que ele não tenha TDAH? Será que eu errei quando eu coloquei ele no mundo? Você quer mudar a identidade do seu filho? Porque nós, pais, muitas vezes a gente quer imprimir no filho a identidade que a gente acha que cabe com a sociedade.
Às vezes a gente quer escolher até a profissão. Por quê? Porque a gente fala, não, se ele for tal coisa, não vai ganhar dinheiro. A gente quer formar um filho para viver esse mundo, quando a gente tem que formar um filho para viver a eternidade. E como é que você cria um filho para viver a eternidade? Cuidando da eternidade, cuidando da identidade dele. Deixando ele ser quem Deus fez ele para ser. E quando eu comecei a entender isso, eu comecei a me aprofundar nisso, eu comecei a ver quantas vezes eu estava imprimindo uma identidade da qual o Senhor não colocou na vida dos meus filhos. Porque você dizer que uma criança é bagunceira, que uma criança é levada, que uma criança é terrível, meu Deus, você está pondo uma identidade nela. Eu achei uma graça hoje, a sua filha aqui conversando comigo. E aí a mãe quis corrigir, ela lembrou da palavra ontem, tem que deixar, né? Eu falei, tem, isso mesmo. E ela não corrigiu, e ela foi falando, e ela foi falando. E eu vi uma alegria naquela menina, que nunca me viu, e me contando, e aí eu gosto, né? Eu fui conversando com ela, aí eu falei assim, e você vai ser cantora igual a sua mãe quando você crescer? Ela falou, não, eu vou ser profeta. Ela nem falou direito, ela falou profeta, uma coisa assim. Só que aí a gente manda a criança se calar. E aí a gente fala que a criança fala demais. E eu sei que ao mesmo tempo vem aquela insegurança da nossa parte, né? Mas eu corrijo porque eu não quero que ele passe vergonha. Eu corrijo porque eu quero que pensem que o meu filho... Deixa eu te falar uma coisa. Você está criando seu filho para os outros ou para Deus? Porque se você... Às vezes a gente corrige o filho. Eu já fiz isso. Eu não estou te apontando o dedo. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu recebi, às vezes, célula em casa. E aí eu dava bronca nos meus, que não estavam fazendo nada. Para ver se os outros ouviam. Se os outros pais percebiam. E aí, o que a gente imprime no coração do nosso filho? Como fica a autoestima dele? A gente não reforça o que é positivo? Eu poderia ter chegado e dito assim, filho, eu estou orgulhosa da maneira como... você está sentado, você não está pulando no sofá. Em vez de falar assim, Vitor, não pule no sofá. E ele me olhava assim, mas eu não estou pulando, é ele. Entendam. A gente precisa ter acesso ao coração do filho. E para que a gente tenha acesso ao coração do filho, a gente tem que firmar quem ele é. Todo dia antes de deitar, você precisa dizer para o seu filho quem ele é. E você já reparou que quando a gente vai colocar o filho para dormir é quando tem os maiores conflitos, ou é só na minha casa? Porque em casa, horário para dormir é rigoroso. Eu fico assim, vai dando um horário assim, porque não pode passar, eu sei dos malefícios, aí o conhecimento nessa hora é um prejuízo para nós, né? Porque cada minuto que vai passando, eu já sei que vai afetar isso, aquilo. E durante muitos anos, eu fiz o meu filho dormir triste, com uma bronca que eu dei. E quando ele dorme, as últimas memórias do dia são aquelas que ele vai sonhar, e muitas vezes aquilo vai ir para o inconsciente dele e vai determinar quem ele é. Então o conhecimento ele liberta também. Quando eu tive essa consciência hoje, quando a gente vai dormir, primeiro que a gente ora e depois a gente olha para os filhos e diz: Davi, e olha no olho, Vitor Hugo, eu te amo do jeito que você é. E nada nesse mundo vai mudar isso. Eu te amo pelo que você é. E é tão lindo quando a gente começa a falar assim para os filhos. Eu viajei no fim de semana passado e na sexta-feira, o Vitor voltando da escola, aconteceu algo lá na escola e ele tentou falar comigo e não conseguiu, porque eu estava em trânsito. Quando eu consegui, ele mandou várias mensagens. E eu fui ouvindo as mensagens e ele falou assim: mamãe, aconteceu isso, e ele contou o que aconteceu. Mas eu sei, eu não sou os meus erros. Os meus erros, ele fala assim, meus erros não me definem. Mas eu já aprendi. E ele foi falando, e eu estava ouvindo no carro, o pastor me levando, e ele falou assim: gente, parece um coach falando.
Por quê? Porque a gente todo dia fala, você não é os seus erros não te definem, como a gente pode aprender? E aí a gente começa a ficar preocupado, né, com... Ai, mas e agora? O que eu já fiz isso, que eu já chamei ele de bagunceiro, ele vai achar que ele é um bagunceiro. Nós começamos essa palavra dizendo o quê? Converterei o coração dos pais aos filhos. Não é você que converte, é Deus. Então, a partir do momento que você tem esse conhecimento agora, você pode chegar para o seu filho e fazer a reparação, porque conversão é reparação. Você pode chegar e dizer, meu filho, me perdoa. Eu disse isso, mas você não é isso. Você não é bagunceiro, você não é desatento. E é tão extraordinário quando você começa a olhar com outro óculos. É como se você trocasse de óculos, sabe? Porque quando o Senhor me disse que se eu queria mudar quem o Vitor Hugo era, eu passei a amar tanto o TDAH de uma maneira... Porque eles têm coisas que esse mundo precisam. Eles não têm o controle inibitório que a gente tem. Por isso que ele pode pegar, ele pode falar do livro dele, por isso que ele pode ter coragem de escrever um livro, porque ele não ficou pensando o que os outros iam achar dele. Ele não teve um controle de pensar, pera lá, eu sou um adolescente, quem sou eu para escrever um livro? Ele não ficou. Ele pensa fora da caixa. Por isso que muitas vezes ele não se enquadra nessa sociedade. Mas Deus precisa de pessoas fora da caixa para descobrir. Uma internet, por exemplo. Para poder construir coisas, para decifrar enigmas desse mundo. Só que somente investir não vai ser... Investir na identidade não é suficiente. A gente precisa estar presente na vida do filho. Otávio falava para as crianças que eles precisam estar prontos para enfrentar grandes desafios. E enfrentar grandes desafios é você ir para a escola, por exemplo, e ouvir um amigo te chamar de anta, por exemplo... E você não sofrer. O sofrimento ele vem, mas você saber reagir. Vamos pensar, nossa época? Ô, gente, o bullying existe desde lá. Eu lembro na escola, quanto nome eu levava? Agora, gente, a mesma sociedade que diz que tem que empoderar uma criança é a sociedade que está enfraquecendo ela. Dizendo que tudo é bullying e tudo precisa chamar a polícia para ir para a escola. E aí não ensina essa criança a se defender e enfrentar os grandes desafios. Mas para que você possa preparar o seu filho para enfrentar grandes desafios, você precisa estar presente, você precisa estar do lado dele. Você tem que, em primeiro lugar, investir na identidade. E para investir em identidade, você tem que estar perto. O Davi, meu caçula, quando ele tinha 8 anos, eu só soube disso porque a mãe do coleguinha me ligou para contar. Briga de escola, futebol, aula de educação física. Parece que ele não passou a bola, eu nem sei o que ele fez direito. O menino virou para ele e falou assim, Davi, você é uma anta mesmo, né? Não viu que eu estava ali para marcar? Ele olhou e falou assim, credo, você está chamando Deus de anta? 8 anos. Aí disse que o menino falou, eu não, estou chamando você de anta. Então o Davi vira para ele e fala assim, eu sou a imagem e semelhança de Deus. Se você está me chamando de anta, você está chamando Deus de anta. O menino foi chorando à noite em casa, pedir perdão na oração, porque ele chamou Deus de anta. Por isso que eu soube, porque daí a mãe me contou. E feliz, a mãe estava muito feliz em saber isso, porque o filho estava quebrantado. Para de querer montar o caminho certinho para o seu filho. Você tem que preparar seu filho para o caminho, e não preparar o caminho para ele. E a gente só vai conseguir isso sendo pais presentes. As crianças, elas precisam ver em nós marcas de um parceiro, alguém com quem elas podem confiar. Um verdadeiro porto seguro. Os grandes desafios que elas precisam enfrentar, muitas vezes, são pecados. Se a criança comeu 2 bombons e ela só podia comer 1, às vezes ela fica mal por isso. Isso é um pecado para ela.
Isso é difícil para ela confessar. E às vezes a gente está afastando a criança da gente. A gente tem que ser aquele pai que a criança corre para nós quando ela tem um problema e não corre de nós quando ela tem o problema. E tem muitos pais que estão em casa, mas não estão presentes. Porque a presença tem a ver com ouvir. Ouvir com interesse e sensibilidade. Ontem nós estávamos correndo para poder chegar aqui, aconteceu um imprevisto. E aí, bem na hora que a gente foi sair com o carro lá no shopping, não funcionou sem parar, não funcionou nada, e enfim. Aí voltamos, aquele negócio, e meu filho estava falando algo para mim, mas meu marido falou também. De repente, meu filho fala uma coisa nada a ver. E o tio Enzo fez, tá. Não tinha nada a ver o que ele falou. Eu olhei para ele e falei assim, por que você está falando isso? Eu achei que você não estava me ouvindo. E eu fiquei pensando, será que ele já falou algum absurdo e eu não prestei atenção? Porque eu vi com interesse, não é ouvir, não, tá bom, e respondendo uma mensagem aqui. Se você não dá conta de prestar atenção no seu filho naquele momento, você tem que falar assim, filho, papai não consegue, mamãe não consegue te dar a atenção que você merece nesse momento. Podemos conversar daqui 5 minutos, porque eu tenho, ou daqui tal horário, porque eu quero ouvir o que você tem para me falar. A criança precisa saber que ela pode contar contigo. E às vezes ela vai te contar uma coisa nada a ver. Às vezes ela vai te contar algo do tipo assim, eu queria, hoje na escola, a professora falou que a nuvem é de algodão. Ai, sério que você me chamou para isso? Desenvolva a conversa. Acredite, o que você vai, quando você chegar na adolescência, o que você vai colher é o plantio da infância. Quantos adolescentes que não estão conversando com os pais, que estão lá dormindo no quarto, que só sabem falar no celular? O problema não está no celular. O problema está nessa construção que não ouve. O adolescente acha que o pai não vai entender ele. Porque quando era criança não entendia, imagina agora que ele tem problemas reais na cabeça dele, que o pai vai ouvir. Meu pai só vai me julgar. Meu pai não me compreende. Só que quando eu falo que você tem que ouvir o seu filho, eu não estou dizendo que você tem que falar amém para tudo que ele vai te dizer. É nosso dever confrontar com a verdade. Mas a gente confronta com a verdade, cuidando de como a gente faz isso. Muitas vezes não é o que dizemos, mas é como dizemos. Nós precisamos estar ali para estender a mão, para não desistir com facilidade, para abraçar, para sofrer junto. Esses dias o meu filho mais novo, ele chegou com um trabalho de história. 30 perguntas para responder. E realmente, para uma criança de 10 anos, é muita coisa para responder. E quando ele chegou, e ele tinha uma semana para entregar isso. E ele chegou desesperado. Quantos pais que às vezes olham e dizem assim, mas você só estuda? É só você não fazer isso? É só você não fazer aquilo? Não é nada não. Entenda uma coisa. Se o seu filho te apresenta uma coisa difícil, para ele está doendo. Não meça seu filho com a sua régua. No meu caso, eu tenho 40 anos. Só pós-graduações eu já fiz 4. Como é que eu quero comparar o 5º ano do meu filho com os meus anos de estudo? A régua nunca vai bater, não vai encaixar. É a mesma coisa que a gente querer colocar São Paulo dentro de Osasco. Não cabe. O problema não está em Osasco. O problema está na comparação que eu estou fazendo. E aí ele veio muito preocupado. Eu comecei a usar de empatia, porque a gente tem que ter empatia com o filho. Eu sei o que... Na verdade, nesse caso, eu falei, eu sei o que você está sentindo. Porque eu já tive a sua idade. É muita pergunta, né, filho? Posso te contar o que a mamãe faz?
quando a mamãe tem muita coisa para fazer, a mamãe divide. Olha, vamos combinar? Para ajudar, ele recebeu a tarefa na sexta, eu estava viajando, eu só soube disso na segunda. Imagina o desespero dessa criança que ia ter que fazer o trabalho até sexta. Vamos combinar? Se você fizer 6 por dia, sexta-feira você acabou. Ai, mas é muita. Eu vou estar do seu lado. Vamos combinar? Eu acho que em 1 hora você faz essas 6. E eu fui revezando, meu marido foi outro dia, depois eu. Eu sei que no final, ele terminou sem nem precisar da nossa presença. Mas o nutrir é isso, mães. Eu tinha muitas coisas para fazer. E aí eu vi o que eu podia fazer sentada ao lado dele. Eu tinha algumas mensagens para responder e eu disse, enquanto você trabalha aqui, a mamãe vai trabalhar aqui. E eu sentei e respondi, se você precisar de algo, eu estou aqui. No outro dia eu não tinha condições. E aí o meu marido combinou, à noite o papai senta com você, tal horário. Vamos fazer umas 2. Eles fizeram 6, tamanha alegria, porque o pai estava do lado só. É presença. E sabe o que é mais interessante? É que muitas vezes a gente não compartilha sonhos com os filhos. O filho vem e fala, por exemplo, né? Imagina, eu vou ser uma profeta. Você sabe o que é uma profeta? Da onde você tirou isso? Às vezes a gente mata o sonho que já é projeto do Senhor para a vida dessa criança. O meu filho mais velho, desde pequeno, ele tinha 4 anos, ele dizia que ele ia morar nos Estados Unidos e que ele ia ser diretor de filme de Hollywood. Primeiro era ator, depois diretor. Antes ele falava que ele ia ser ator. Aí um dia, um tio meu falou assim, você sabia que para você ser ator, você tem que ficar sem roupa? Ele olhou arregalado. O menino tinha 4 anos, gente. Olha o que é matar um sonho de uma criança. Mas a identidade dele estava firmada. Ele falou assim, ah, é? Então eu vou ser o diretor, para não deixar nenhum ator tirar a roupa. E ele foi passando e, de repente, ele foi falando que era dos Estados Unidos, ele começou a querer fazer inglês, mesmo com processamento auditivo alterado, com o laudo lá de que ele não poderia aprender uma língua nova, ele começou a aprender. E nós fomos abençoando ele, nós fomos falando que sim. E eu lembro de alguns adultos racionais que diziam assim, você sabe quanto é manter um filho para estudar nos Estados Unidos? Eu lembro que eu respondi assim, não sei, vou deixar para pensar lá na frente. Né? Imagina aquela época, dólar, mal sabíamos nós que ia ficar pior, né? Mas assim como a Flávia disse ontem, quando o projeto é de Deus, ele paga a conta. Ele ainda tem 15 anos. E eu acho que não é à toa que ele tem esse livro. Ele está pagando a gráfica do livro todo mês. Nós dividimos em 6 vezes. Ele já pagou 3 meses. Ele devolve o dízimo, que ele está aprendendo, 10% é o dízimo. Depois que ele pagou a gráfica, o que sobra? Ele devolve o dízimo dele. Ele pega 20% e já está fazendo investimento para quando ele for reimprimir, porque ele já vendeu mais de 300 livros, gente. Lançou em maio, né? Mas o livro chegou em maio. Lançou em abril, mas chegou em maio. E 20%, 30% de tudo que ele ganha com o livro, ele está investindo para quando ele for morar nos Estados Unidos. Às vezes ainda é pouco, não sei. Meu papel de mãe, meu marido, no papel de pai, é lançar essa flecha. Mas quando ela estiver pronta, flecha enviada antes do tempo, ela cai no nosso pé e ela não atinge o alvo. Ele está na fase de preparação, de treinamento, de afiar a flecha. E para que isso aconteça, nós precisamos do terceiro, já falei, né? Do terceiro acesso é limite. Hoje nós vivemos uma geração que acha que limite é ruim.
Só que, sabia que nós estamos limitados agora? Limitados por parede, limitados por teto? Eu não consigo ver o céu, vocês conseguem? Mais ou menos ali, mas mal dá para ver. Só que o mesmo teto que tá me limitando de ver o céu, está me protegendo do calor. Se chover, vai me proteger da chuva. Nós, pais, temos a missão de deixar os limites claros para os filhos. O problema é que a gente só fala o que eles não podem fazer e não falamos o que eles podem. E aí a criança fica perdida, não tem um padrão. Olha só, os limites, eles trazem tranquilidade e segurança para a criança, saber até onde ela pode. Olha aqui, eu já sei que eu não posso passar daqui. Se eu passar daqui, primeiro que eu derrubo a caixa. Segundo que eu caio. Esse é um limite. Mas isso me dá segurança de andar por aqui. Aqui não tem o limite. A hora que eu chegar ali, eu já sei que meu limite chegou, aí eu volto e eu ando tranquilamente. Por que dizer para o seu filho o que ele pode fazer é ruim? Eu tenho medo de traumatizar. Como eu ouço isso das famílias que eu atendo? O maior trauma que você pode deixar num filho é não pôr limite nele. O Senhor nos pede para sermos pais participativos, que equilibram autoridade e amor. Quando você equilibra autoridade e amor, não vai ter erro. É ser firme com o seu filho e gentil. Novamente, é o como você coloca o limite. Só que muitos pais não sabem o que espera do filho. E aí hoje, na minha casa é proibido comer um docinho antes do almoço. Mas hoje é domingo, né? Já é quase 1h. Ganhou ali na igreja. Aí eu não explico para ele que o lanchinho da igreja que ele ganha pode. Amanhã ele vai querer. E aí eu falo assim, mas você, meu Deus, ele está desobediente. Ele não está desobediente, ele está sem limite claro. Porque um dia pode, outro não pode. Limite é um ato de amor. Ele evita a disputa de forças. E, principalmente, ele leva a criança a entender quem manda. Essa história de dizer que você é amiga ou amigo do seu filho, esse vai ser o seu objetivo final. Você não tem que ser amigo ou amiga do seu filho criança. Nós vimos com a doutora Ilma, é pai e mãe que ensina autoridade em casa. Na psicologia tem um termo muito interessante, que diz que criança que não é parada por pai, somente a polícia para. E quando você vai lá, eu tenho uma amiga que faz um trabalho na Fundação Casa. Fundação Casa são de adolescentes. E quando você vai estudar, e ela faz um estudo aprofundado, ela diz que 99,9%. Eu ainda falei assim, mas e esse 001? Ela falou, Ana, é porque ninguém dá 100%. Mas 99,9% dos casos são adolescentes com crise de identidade familiar. Faltou pai, ou faltou mãe, ou foi criado na rua. Cresceram sem limites claros, porque o limite ele é um ato de amor também. Você dizer para o seu filho que ele pode... Meu filho não gosta de dormir às 9h. Ele tem 15 anos. Mas eu sou a adulta e eu sei o benefício que ele vai ter dormindo às 9 para acordar às 6 para ir para a escola. Eu que sei. Você acha que não tem dia? Vai de cara feia mesmo, porque eu sou adulta, eu sei que é bom para ele. Só que a hora que o resultado começa a chegar, ele vê os amigos dormindo na sala, ele não. Ele está sempre disposto. Eles nunca vão dar. Adolescente não vai dar o braço a torcer para falar assim, é mesmo, né, mãe? É bom eu dormir 9. Nunca. E ele ainda fala que quando ele for pai, ele não vai fazer isso com os filhos dele. Tudo bem. Aí é a vida dele. A minha parte eu estou fazendo. E a gente tem que fazer essa parte, sabe? Uma coisa que a gente não faz com os filhos porque nós não fomos ensinados. Eu achei que ia ter outro slide. É colocar limite de tempo.
Você precisa fazer uma rotina clara para os seus filhos. Seu filho precisa saber o que vem depois. Isso é um princípio de ordem. Tem muito adulto procrastinador porque não viveu rotina em casa. E aí, às vezes, hoje, a sua dor é tão grande que você não tem rotina que você não consegue pôr para o seu filho. E rotina vem da palavra caminho, ou seja, um trilho que você passa todo dia. Então, quando você não tem rotina, essa já é a sua rotina. Você pode chamar do que você quiser, lista de atividades, checklist, põe o nome que você quiser. Mas tenha hábitos repetitivos, todos os dias. Como é que você quer criar um hábito na vida do seu filho se você não praticar? Como que você quer que o seu filho leia a Bíblia se você não pôr na rotina o horário que ele vai ler? Nunca vai sobrar tempo. E você não vai poder cobrar porque você não pôs na rotina. Davi estuda à tarde. Tem 10 anos. Ele ainda está naquela fase. Já fez devocional? Não. Então não tem liberdade de fazer mais nada. Enquanto não faz devocional, não vai fazer outra coisa. Ana, você não tem medo de traumatizar ele e ele nunca mais querer ler a Bíblia? Não. Eu confio nas promessas. Esse livro diz que quando você lê, a palavra liberta. O conhecimento transforma. Então eu creio que uma hora vai acontecer igual com o Vitor. No capítulo que ele fala dos pais, é até engraçado. Ele conta que nós o obrigamos a ler 15 páginas da Bíblia. Era aquela Bíblia em ação, era uma Bíblia de... gente, gibi, né? Desenho, isso. HQ, isso aí. História em quadrinhos. Era uma Bíblia assim, mas ele tinha que ler 15. E ele disse que ele só fez por obediência, limite claro. Só que quando ele começou a ler, ele começou a achar coisas legais. E quantas vezes você já leu a Bíblia, Vitor? Já leu a Bíblia inteira 3 vezes. Eu, com 15 anos, não tinha lido nenhuma vez. É nossa responsabilidade. Só que para que eles possam estar prontos para o combate, a gente precisa investir no amor. O amor... Eu vou ler um versículo aqui para vocês. Porque que pai que não ama o filho, não é mesmo? Só que amar e ser amado é imprescindível para a saúde emocional. Vimos com a doutora Ilma esse fim de semana quanta dor por falta de amor. As dores da alma, elas são ocasionadas por falta de amor. E eu amo ler a Bíblia em sequência, porque aí a gente começa a entender. Mateus capítulo 3, no verso 17, diz assim: Então, uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, de quem me agrado. Jesus, quando ele foi ser batizado, ele está lá no rio, ele é batizado, e de repente, quando ele está sendo batizado, o céu se abre e essa voz diz: Este é meu filho amado, em quem me agrado. O capítulo 3 termina aqui. E aí começa o capítulo 4. E olha como começa o capítulo 4. Eu vou ler na sequência. O último verso do 3 e o primeiro do 4. Então uma voz veio dos céus e disse: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Gente, todos os dias que você deixa o seu filho na escola, é como se ele estivesse indo para o deserto dele. Todos os dias que você deixa o seu filho fora da sua presença, é o deserto do seu filho. Deus nos ensinou como a gente tem que mandar o filho para o deserto. Declarando a nossa linguagem de amor para ele. Hoje nós já temos conhecimento. Por quê? Eu quis resumir tanto que eu tirei uns slides. Mas a gente já tem conhecimento, existem as 5 linguagens de amor.
O meu filho mais velho, a linguagem de amor dele é palavras de afirmação. Eu coloco bilhete, eu mando mensagem no WhatsApp, agora que ele tem celular. O tempo todo eu estou afirmando o quanto eu amo ele. Eu tentei fazer o mesmo com o caçula, vocês acham que deu certo? Levou 3 dias para eu conseguir entender que ele já tinha visto o bilhete e não me falou nada. Primeira vez que eu mando o bilhete para o mais velho, ele chega chorando quase em casa, todo emocionado. O mais velho, o primeiro dia, não viu. Segundo dia, não viu. Falei, de certo, fui trocando, pus na lancheira, tirei do estojo, pus na lancheira. E um dia eu não aguentei, né, mãe? Ô, Davi, você não viu o bilhetinho que a mãe mandou? É mesmo? Eu ia te perguntar mesmo, você fala todo dia que eu sou especial, por que você escreveu? E quem reparou em nós aqui? Quem que está toda hora agarrado em mim? É o Davi. A palavra dele é toque. Ele precisa de abraço, ele beija eu, ele beija o irmão, ele está toda hora beijando, abraçando. E, gente, a minha última linguagem é toque. Quase que eu faço meu filho não se sentir amado por eu não entender quem ele é. Amar e ser amado é uma necessidade nossa. Todo ser humano precisa se sentir amado. Como é que eu vou descobrir, Ana? Fala que você ama. Abraça muito, beija muito. Tenha tempo de qualidade com seu filho. Traga surpresas. Sabe, o que é? Você pode pegar uma balinha e lembrei de você. Você pode escrever um bilhetinho e falar assim, lembrei de você. Fazer um desenho, se seus filhos não leem. Sirva. Servir eu sei que é muito mais fácil para as mães. Mas imagina, um dia preparar o lanche, um dia levar um café da manhã na cama. Faça, haja. Não deixe o inimigo entrar aí. Faça o seu filho se sentir amado, porque quem se sente amado, ele se sente nutrido, ele se sente protegido e ele é seguro. Essa é a ordem. Será que o seu filho sabe que você tem prazer na vida dele? Eu acho lindo esse evangelho. Esse é meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Todo dia que nós vamos levar o Davi, porque o Vitor já vai a pé. O Vitor, eu lanço ele de casa. Eu levanto, eu faço o ovinho que ele gosta. Então, quando ele sai, eu dou aquele abraço bem forte. Filho, Deus abençoe. Você é especial, que você tenha um dia extraordinário, que o Senhor esteja contigo. O Davi é a mesma coisa. Nós vamos levar, estamos chegando perto da escola. Seus filhos estão aprendendo sobre a armadura de Deus agora. Para eles estarem prontos para a missão, eles precisam estar paramentados. Começa a pôr a armadura antes de levar ele para a escola. Pode perguntar para eles, eles vão falar. O capacete da salvação vai proteger a mente deles para que nada de mal entre nessa mente. A couraça da justiça vai proteger o coração. O cinturão da verdade vai permitir que eles só andem na verdade. Os calçados da paz, onde eles entrarem, eles vão levar a paz e não guerra. O escudo da fé, a espada do Espírito. É para ataque. É o Espírito que vai na frente guerreando por eles. A gente precisa preparar os nossos filhos para o deserto. Então, a gente chega no último, que deveria ser o primeiro. Mas eu deixei por último propositalmente. Porque não vai adiantar nada você fortalecer a identidade do seu filho, você ser presente na vida dele, preparando ele para os desafios, você colocar os limites, você demonstrar amor, se você não inculcar nele os princípios de Deus. O seu filho precisa, por onde ele passar, deixar um bom perfume de Cristo. Por onde ele passar, as pessoas precisam ver que ele é diferente. Por onde ele passar, ele precisa exalar o bom perfume de Cristo. Mas para que isso aconteça, você precisa ensinar o seu filho no caminho, e não é o caminho. Tem muito pai que está ensinando o caminho. Vai lá na salinha, todo domingo tem, né? É pouco. Deuteronômio 6, o texto que foi usado aqui, ele continua dizendo: ensina teu filho quando estiver andando, quando se deitar, quando se levantar.
É ensinar no caminho e não o caminho. E eu sei que talvez, nesse momento, você pode estar assim, como é que eu faço isso? E eu amo esse versículo que diz assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Quando o Senhor me deu um sonho que eu contei hoje cedo, eu não vou retomar, mas eu acordei desse sonho e eu escrevi o sumário desse livro. Eu não sabia que ia ser um livro. Como uma professora, na época eu tinha uma clínica de consultoria educacional, e na hora eu montei um programa de curso. E exatamente o que o Senhor me falou: os pais precisam saber para onde os filhos vão, então, visão de futuro. Os pais precisam entender quais são as necessidades básicas da criança, e ainda fui desmembrando. Então, para saber as necessidades, tem que saber como ela se desenvolve, como ela aprende, quais os princípios que a criança precisa aprender na primeira infância já. Então, ele foi me dando os princípios que precisariam. Amor, porque uma criança que se sente amada é uma criança confiante, então confiança, o segundo princípio. Uma criança que é confiante, ela é boa, ela procura fazer o que é correto, bondade. Então, ela começa a obedecer os pais, obediência. Quem é obediente se torna responsável, paciente, sabe esperar, persevera, persistência, e então alcança a sabedoria, porque o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Montei. Então, pandemia chegou, montei o Instagram, criança vem com o manual é a Bíblia, e falei, vou ajudar meus pacientes. O meu Instagram surgiu em março de 2020 para os meus pacientes. Daqui a pouco começou a chegar gente. Meu marido falou assim, e aquele curso que você escreveu lá em novembro de 2019? Amor, se realmente é de Deus, quando eu tiver 1000 seguidores, eu vou gravar. Gente, meu particular, meu Instagram particular levou... Eu não tinha 1000 seguidores na época. E já tinha 4 anos. Então, eu achei que ia demorar, né? Foi eu falar isso, 30 dias depois eu já estava com 1000 seguidores. E meu marido, a bênção... Quando que você vai gravar? Porque chegou em 1000. E aquilo, eu falei, mas... E sabe qual era a minha relutância? Eu achei básico demais. Falei, como assim? Eu vou entrar na casa das pessoas para ensinar elas a ensinar os filhos o que é amor? Ensinar o filho o que é bondade? Meu Deus, todo mundo sabe. Amor, só obedece. Na época falamos com os nossos pastores, eles falaram que achavam que tinha que fazer isso sim, né? Gravamos. A primeira turma tinha 50 alunos. Eu nem sabia o que era um digital, nada disso. E aí eu comecei a receber os testemunhos. E aí eu comecei a perceber que o que eu achava que era básico, não era básico. E então, eu comecei a ver que tinham pessoas que não têm acesso à internet. E aí eu comecei a escrever, eu comecei a transcrever as aulas. E aí alguns grupos na Angola começaram a usar. Alguns grupos fora do país começaram a usar isso. E eu falei, uau, eu preciso então, e meu marido muito dessa área, ele falou, não, vamos escrever. E o livro surgiu assim. Tanto que tem QR Codes, por isso que fala que ele é um livro-curso, e eu morro de rir, que tem de pai que fala assim, eu só queria o livro, eu não queria o curso. Mas não, esse aqui você precisa sistematizar. Você vai ler, você vai assistir a aula, o que está escrito é a transcrição praticamente, e você vai fazer a tarefa. Para resumir bem para vocês, o poder de Deus é que nos transforma. Não existe básico, não existe óbvio, mas existe uma necessidade, que é instruir os filhos no caminho. Porque o Salmo 127 ele é muito claro quando diz que filho ele é herança do Senhor. Herança você presta conta. Como que você vai chegar diante de Deus com a herança que Ele te confiou? Você vai apresentar suas mãos de que maneira? O que você tem feito com a herança que Ele te confiou? E só vai estar pronto para a batalha os soldados que tiverem capitães prontos para ouvir o general.
Quando você não puder, Ele pode no seu lugar. Quando você achar que você não dá conta, é Ele que vai dar. Menos de mim e mais dEle. É esse que nós precisamos buscar. Eu não sei se as crianças já terminaram lá. Nós vamos para um segundo momento. Mas eu quero deixar essa mensagem aqui para você. Deus não tem uma missão para você. Deus não tem uma missão para o seu filho. Deus tem você, Deus tem o seu filho para cumprir a missão dele. Quando a gente entender isso, nós vamos virar guardiões da infância. Nós vamos cuidar do projeto que o nosso filho carrega. Porque o nosso filho, o Vitor Hugo não chama Vitor Hugo. Ele chama resposta para essa nação. Existe. A Flávia falou ontem, eu tenho esse versículo no meu coração queimando. A humanidade espera com grande expectativa que os filhos de Deus se revelem. Estamos num mundo de guerra? Estamos. Mas a gente vai ficar olhando a guerra, colocando o filho na bolha, ou a gente vai preparar ele? Para quê? Para que esse mundo sinta o bom perfume que eles carregam. As crianças vão chegar com esse versículo, acredito que decorado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Eu quero muito que esse versículo esteja na minha lápide quando eu morrer, se o Senhor não chegar antes. Mas uma coisa eu digo, quem estava no primeiro culto ouviu eu dizendo que eu precisei ouvir de um médico que me aconselhou a ir ter uma reunião comigo mesma. Ele não sabia que eu era coordenadora da escola. Ele falou assim, vai lá, naquela escola tem uma coordenadora muito boa, conversa com ela. O primeiro ministério é o nosso lar. Não se preocupe em preparar seu filho para esse mundo. Se preocupe em preparar o seu filho para impactar esse mundo. Esteja presente, acolha, instrua, cuide da identidade dele. E deixe um legado de fé. Está na nossa mão. Que a próxima geração leve para a próxima geração, até Jesus voltar. Que a gente não seja como o povo hebreu, que precisou ficar 40 anos no deserto, sendo moldados para então receber a terra prometida. É nossa responsabilidade. Como a gente calça, essa frase me chama a atenção, como que a gente se prepara para vestir os sapatos da primeira e da segunda geração? É passando o bastão. É ensinando os princípios. É estando presente. Queria que você ficasse de pé no seu lugar, com a sua família, bem juntinho. Se tiver avós aqui, junta todo mundo, com a sua própria família. Sua família de sangue, sua família de coração, sua família que você ama, que você luta por ela todos os dias. Nós tivemos tempos preciosos ali com as crianças. Podemos ensiná-las a se preparar para o campo de batalha. Não é fácil. O mundo declarou uma guerra aberta, escancarada contra as crianças. As crianças são um alvo principal, porque atingindo elas, eles destroem a próxima geração. Eles destroem a outra, e eles destroem nações. Você tem uma nação a ser responsável por ela. Você tem um legado a ser passado. E essas crianças estão preparadas. Nós enchemos elas de amor e cuidado, que é a missão que Deus nos deu. Amar e cuidar das pessoas. Deus não tem Deus não tem uma missão para a gente, mas Ele nos tem para a sua missão. Tá aí, ó. Deus não tem uma missão para você, Ele tem você para cumprir a missão dEle. E a missão de Deus é amar e cuidar. Amar e cuidar. E o que esse mundo está precisando é de amor, porque a falta dEle está destruindo lares e famílias. Está destruindo um legado, uma geração. Nós não queremos que a nossa geração seja um fracasso, porque nós não vamos desistir. Desistir é fracassar. Desistir é parar no meio do caminho. Nós não vamos. Eu sei que não é fácil.
E não é proibindo que nós vamos impedir o mundo, o mal avançar, mas é instruindo o coração dos nossos pequenos. Quanto mais instrução, mais eles estão blindados, mais eles estão revestidos com a armadura de Deus, porque você está polindo ela todos os dias. Você está nutrindo ela todos os dias. E essas crianças vão ir para a escola, vão para o cinema, vão assistir um filme que for e que tenha qualquer cena bizarra que esse mundo está pregando por aí. Mas eles estarão prontos para saber que aquilo ali não é o certo a fazer. Aquilo ali não faz sentido nenhum para ela, porque ela está bem nutrida, bem cuidada, bem amada. E ela sabe o que é viver nesse mundo cruel, mas refletindo a luz de Jesus por onde for.